Olá, nos Anais da História, estamos registrando os 200 anos da imigração alemã no Brasil. A participação muito grande de personagens, de pessoas que deixaram a sua marca, que até hoje estão muito fortes no nosso cotidiano. No sul do Brasil, nós temos a presença dessa imigração, onde ela deixou uma bagagem muito grande em relação às diversas áreas do conhecimento, na ciência, na educação, na área da economia, no desenvolvimento, nas novidades da época que até hoje ainda são relembradas, e para nós mostrarmos um pouco, discutirmos essa atuação do imigrante que veio para essa região e fazer essa ponte com o nosso presente, nada melhor do que conversar com duas personagens que são a Ana Maria Ludwig Moraes e a Hannelore, que as duas têm uma participação muito grande em trazer para o público as suas pesquisas, o seu trabalho. E eu vou começar com a Ana. Ana, muito bom estar com você. E hoje nós temos muito o que conversar, porque você é uma pesquisadora de longa data e, naturalmente, tem uma história bem grande, que é o seu trabalho em relação à Rua 15 de Novembro, mas outra sua paixão maior, que é o cidadão, que eu diria o cidadão alemão catarinense e também blumenauense, que é o Fritz Miller. E a Hannelore, que tem um trabalho muito bonito de voluntário, né? Um voluntariado muito forte, onde ela desenvolve junto um programa, um projeto que é da Biblioteca Pública, órgão que está vinculado também à Secretaria Municipal de Cultura, que é Contos e Encontros, que é bem interessante e quem não conhece, ela vai falar para nós. Ana, vamos lá. Sim. Comente, então, para nós, traga agora esse conhecimento sobre esses 200 anos, tem tanta coisa para falar, mas eu gosto muito de um personagem que foi amigo, que muitos pensam que foi inimigo do Dr. Blumenau, que é o nosso querido Fritz Miller, que nós temos ele como cidadão, temos o Fritz pesquisador, cientista, o pai, o político. Então, fale um pouquinho bastante, né? Desse nosso tão conhecido, eu digo tão conhecido, mas ao mesmo tempo desconhecido no nosso país, da sua importância, que é Fritz Miller. Fritz Miller veio para Blumenau em 1852. E ele veio como colono, como qualquer um dos demais que estavam aqui. Mas ele tinha um diferencial, se bem que assim, haviam outros também imigrantes daquela primeira leva que tinham um conhecimento, como o Dr. Blumenau, que tinha uma formação superior, né, de destaque. Então, o Fritz Miller veio, ele já era doutor na Alemanha, professor, pesquisador, cientista, mas não tinha ainda assim um grande destaque na Alemanha. Ele era conhecido, mas não era como ele ficou depois. Então, ele veio para cá, ele parou com seu trabalho de pesquisa durante 4 anos, até 1856, ele ficou trabalhando para comer, né? Porque quem vinha não tinha escolha. Subsistência. Ou plantava para comer, caçava, ou passava fome, né? Então, nos primeiros anos, o Fritz Miller trabalhou para comer. E aí a produção científica dele ficou parada. Parada, mas não morta, né? Ele continuou com seu olhar para o vale, esse olhar para a natureza, esse olhar para o entorno dele. E também ele foi um grande contribuinte da formação dessa sociedade do século XIX. Ele participou de vários eventos de sociedade, ele foi juiz de paz, ele foi delegado, ele foi professor, ele foi tipo de supervisor escolar também. Tudo assim, prefeito aí também nomeado, não foi votado, né? Ficou poucos dias
Aí, às vezes, as pessoas dizem, ele ficou só 25, 28 dias. Ele ficou, e por que tiraram? Não tiraram ele. O que aconteceu é que ele foi nomeado enquanto tinha um presidente da província que era da mesma linha de pensamento, eles eram federalistas, né? O Tenente Machado. Isso, Tenente Machado. Então, quando o Tenente Machado caiu, que se desentendeu com o Floriano Peixoto, o Fritz Miller também teve que abrir mão, teve que sair, né? Então, foi um período, assim, bastante difícil para ele, porque eles eram poucos federalistas. Até na época da formação do Partido Republicano, né, no início da década de 1890, eles, no que é hoje o Tabajara, que era antes a Casa dos Caçadores, né? Sociedade dos Caçadores, eles tinham em torno de 500 pessoas fundando esse partido. E o Fritz Miller, mais uma meia dúzia, não mais do que isso, eram os oponentes, do contra. E apareceram lá nessa reunião para conversar, para falar, para debater, e foram corridos de lá. Então, por isso que ele não tinha muito apoio, né? Ele tinha um temperamento forte, né, Fritz Miller, e naturalmente, e também ele era exótico, né? Ele se destacava assim, culturalmente ele era um homem altamente culto, mas ao mesmo tempo não era, não vou dizer bem aceito, mas talvez pela maneira dele ser, ele não teve aquela abertura como ele gostaria de expor as suas ideias, né? Eu acho que ele veio um pouco frustrado da Alemanha para cá, né? Ele era já uma pessoa que frequentava rodas de intelectuais em Berlim, onde tinham os grandes filósofos da época, filósofos políticos, né, sociais e tal, que eram de vanguarda para a época, e o Fritz Miller participava disso. Então, a cabeça, quando ele veio para cá, era uma diferenciada, né? Ele tinha uma outra visão de mundo, ele tinha uma formação, além da formação acadêmica, ele tinha essa formação de pensamento, de ampliar os seus horizontes, questionar, ele era muito questionador. Então, ele se envolveu na Revolução, na Primavera dos Povos, em 1848, na Alemanha, mas isso foi um movimento europeu, não foi só na Alemanha. E ali a coisa não deu muito certo e ele acabou tendo que meio que se isolar no interior da Alemanha. E o que ele tinha para fazer era dar aula, que ele era professor. E ele ficou um tempo no ostracismo, até que a nova política se instalou. E tinha a igreja tinha uma importância muito grande no Estado. E ele não aceitou aquilo, porque ele era assim, ou a coisa batia e ele aceitava e era assim, sintonizava com o que ele pensava. Favorável àquilo, né? Ou ele já saía batendo, né? Ele tinha os seus princípios, né? E, naturalmente, seus princípios estavam justamente em função daquele grupo das luzes, como era denominada, e eles, para a época, destoavam. E esse destoar de Fritz Miller, como você disse, ele não teve oportunidade de ser o médico, clinicar, atender, mas, na realidade, ele era um filósofo, né? Um filósofo que se dedicou muito à parte da ciência, né? Porque a faculdade de filosofia, ele se formou em filosofia. Então, não é que ele fosse um filósofo. A faculdade que ele estudou de ciências naturais estava dentro da faculdade de filosofia, que era uma coisa mais abrangente, como hoje é também. Na USP, por exemplo, a história está dentro da faculdade de filosofia. Filosofia, ciências e letras, se não me engano, é isso aí. Ana, eu vou agora perguntar um pouquinho que nós vamos conversar muito, temos tempo hoje. Então, nós vamos conversar com a Hannelore. Hannelore, o que significa contos e encontros? Fala um pouquinho para a gente.
Então, professora Sueli, o Contos e Encontros foi uma ideia que surgiu ali na biblioteca junto com a Verena e a Cris, lá em 2018. Foi uma coisa meio tímida que veio realmente nessa questão de trazer o resgate da língua alemã. E eu tenho contato com a língua desde a infância e a gente percebe que hoje a gente precisa de novo resgatar esse contato com a língua e muitas vezes as pessoas têm o medo de falar, principalmente que ainda tem um contato em casa com a língua, porque eu falo o dialeto Blumenau a Deutsch. Então eu não falo o alemão certo, o alemão gramatical. E aí a gente começou a pensar numa forma de trazer essas pessoas que ainda falam esse alemão, seja aquele alemão de casa, seja quem está aprendendo alemão na escola, mas precisa de um espaço para praticar essa língua, ou que ainda não tem contato nenhum e tem curiosidade de ter o contato com a língua. E nada melhor do que um encontro regado com um bom café. Como se fosse chegar na casa da oma, da avó e bater aquele papo. E assim a gente começou em 2018 com o primeiro encontro. No início era mensalmente, hoje em dia a gente está bem bimensalmente. E a gente vai deixando fluir bem solto, sem ter aquela pressão de que tem que estar falando gramaticalmente correto, mas realmente conversar. E aí a gente vai trabalhando temas que têm a ver com esse resgate cultural dos nossos antepassados, mas que faz a ponte com a Alemanha contemporânea também, porque a gente tem que fazer essa ponte, né? A gente precisa rememorar, resgatar as nossas origens, criar esse sentimento de novo de pertencimento a essa cultura, às nossas raízes, e fazer essa ponte com a Alemanha contemporânea, que também passou por diversas transformações. Eu já participei de alguns desses encontros, que aliás é muito interessante, porque você tem uma dinâmica através da música, do poema, de um conto. As pessoas podem contar a sua experiência e você então vai dando todo aquele acompanhamento na língua alemã. Então realmente é um momento muito interessante para aqueles que não diria não dominam, aqueles que têm o alemão caseiro. Sim. E você está dando essa outra visão de conhecimento, de pronúncia, até o conceito, né? Isso é muito, muito, muito bom, muito interessante. E é de graça, né? Sim, é totalmente. Qualquer um pode se inscrever, é para todas as idades, então a gente tem às vezes crianças junto, até pessoas da melhor idade, como a gente diz. O seu Werner mesmo é o nosso cativo, ele inclusive fez o livro, ele registra cada encontro que a gente tem o nosso livro ali já graças a ele. E sempre passa uma tarefinha, isso que é legal, e eles trazem, então eles podem contar as suas memórias e tudo mais. Então, é isso, a gente entender que a língua ela é um universo vivo, e ela tem suas variações. Então, não há certo e errado. Há o que a gente, que nem a língua portuguesa, há o que a gente aprende na escola e o que a gente pratica no dia a dia. A mesma coisa acontece com a língua alemã. Você falou no seu Werner, o seu Werner é um aposentado, contabilista, ele era a vida inteira, né? E ele tem uma participação de um voluntariado muito grande em relação ao arquivo de Blumenau. Por ser um homem muito dinâmico, lá com quase seus 80 anos, já está se aproximando, e ele fez todo o reconhecimento de um acervo com hoje eu poderia dizer, mais de 100 mil imagens, que são o acervo do Hans Raun, que era um fotógrafo. E nós positivamos esses negativos, ele então nem sabia manusear o computador, então ele aprendeu todos os passos, aí nós mandávamos para ele, ou ele vinha buscar o material, no virtual ele abria no computador e fazia o reconhecimento. Então esse trabalho terminou, e ele só está aguardando agora para darmos uma nova leva. Mas é um personagem muito interessante pela sua vivacidade, pela idade, e é um frequentador assíduo do Encontros, né? Ele veio desde o primeiro e não perdeu um. Então ele vai documentando, e quando ele trouxe o livro, até foi uma surpresa para a gente, foi emocionante, que ele trouxe totalmente documentado, com fotos, com tudo. Então a gente que começou com um projeto tímido, hoje já estamos no 7º ano, quase completando uma década de contos e encontros ali, com muitos cafés,
Uma temática que todo mundo se encanta de Natal, então mexe muito, né? A gente rememora o Pinheirinho, o Tannenbaum, as cantigas, as trocas de presente. Então, a gente vai buscando temáticas que mexem com a gente. Então, a memória afetiva, a língua também está associada com isso, né? Então, a gente vai trabalhando temáticas que vão mexendo um pouquinho com a gente também. Eu vou puxar agora para a Ana, que você falou de memória afetiva, e o Fritz Miller tinha muito disso, de a memória afetiva, né? Na educação das filhas, tudo, mas continua aquilo que você estava falando para nós, que nós temos tempo hoje. Eu quero falar sobre a questão do idioma. Uhum. O idioma é uma coisa tão viva numa comunidade, ele nasce do entendimento que as pessoas têm sobre as coisas. Sim. Então, ele amalgama uma determinada comunidade e a proibição, por exemplo, de falar o idioma é uma coisa, assim, muito violenta. Sim. Né? E eu vejo, assim, que essa questão de rememorar a língua alemã, valorizar a língua alemã, porque a gente sabe que aconteceu num determinado período histórico nosso uma violência, uma proibição, uma coisa assim que eu já li muito sobre isso, mas uma das coisas assim, em toda essa literatura que mais me chocou foi o dia que eu li de uma professora da Univale que as pessoas não podiam chamar o cachorro, porque o cachorro só entendia o alemão. E naquela época da nacionalização, né, no final da década de 30 e início da década de 40, o vizinho tinha a obrigação de delatar o seu vizinho que tivesse se manifestando a cultura alemã. Então a língua foi proibida, o cachorro, coitado, provavelmente já não comia, já não sabia mais o que fazer. O coitado do morto não podia ser enterrado e colocar o seu nome ou algum pensamento que era muito comum em alemão, que era comum, né? Fazia parte dessa tradição. Então, imagina assim... criou-se uma lacuna muito grande dentro da educação. O nível de violência que aquela geração sofreu e que eu particularmente acho que ainda trazemos, Blumenau ainda traz esse vestígio, algumas coisas que a gente diz assim, isso é típico de Blumenau. Vamos ver de onde saiu. Isso me faz lembrar que quando eu comecei meu trabalho de pesquisa, já uns 50 anos atrás, o que me salvou foi o meu nome Petri. Me salvou. E levava o marido junto, que eu ia junto às sociedades de atiradores. Então, eu ia gravar. Não, isso eu não faço. Então, eu pegava as entrevistas por escrito, aí eles permitiam. Mas gravar não, era o trauma. Mas hoje em dia ainda se sente em determinadas, dependendo da faixa etária, ainda se percebe esse trauma que a nacionalização deixou nas pessoas. E eu acho também, Anelore, que a comercialização da cultura alemã, sim, a fantasia da cultura alemã. Então, tem pessoas, tem cidadãos hoje que meio que olham para quem fala o alemão meio atravessado, né? Mas eu penso assim, porque ele não foi comercializado. Educado. Ele não foi comercializado. Os estereótipos, né? Os estereótipos. Do que é ser alemão. Então, meio que quem quer fantasiar o alemão, mas ele não chega até onde está aquela pessoa que fala. Sim. Ela tem a gênese, ela tem o conhecimento, ela tem o sentimento. Meio que parece assim uma inveja, sabe? E no fundo, eu acho que é isso. Existe uma tentativa de apagamento dessa memória através, eu vejo muito isso, na destruição do nosso patrimônio edificado. Exato. Nas casas. Então, por que se quer derrubar? Se vê uma... Para mim, isso é reviver uma proibição, um apagamento de memória lá da época da nacionalização, porque não se valoriza
não se busca alternativas para manter esse patrimônio edificado em pé. Né? Então, esse trabalho que tu fazes é muito importante, porque tem esse viés de construir ou de trazer à luz a verdadeira identidade. E o que é interessante que está acontecendo agora, no presente, é que o município está sensível nas escolas Sim, as municipais, escolas bilíngues, né? a escola bilíngue, esse ensino, esse reavivamento para formar nas crianças esse domínio da língua. Claro, é a base, mas nós temos hoje escolas, nós temos institutos que estão dando essa assistência de voltar com o idioma, porque se vai à Alemanha ou se vem uma empresa para a nossa região, sabe falar o alemão, ele está com emprego garantido e vai ganhar muito bem. Então é importante, não é simplesmente pensar, é alemão. Não, ele nos dá emprego. E as nossas empresas que que são empresas de fora, multinacionais, obrigada, elas interessam a eles quem domina. E dessa forma nós vamos percebendo que essa simples e grandiosa manifestação, esse trabalho voluntário que você faz, vem as crianças, como eu tenho visto, é um despertar, é sensibilizar da importância de manter o idioma, porque é uma profissão a mais que você está garantindo para o futuro. Aí eu pego esse gancho que quando eu era criança, era comum a gente ouvir no ônibus pessoas falando. A minha mãe ainda passou, ela era de 29, então ela pegou esse período da nacionalização, ela era criança, ela contava que o meu avô, na carteira de identidade dele, ele já é falecido, mas eu tenho guardado em casa, está escrito analfabeto, porque ele não falava em português. Mas ele lia, falava e escrevia tudo em alemão. Ele não aprendeu português. A mãe ainda manteve a tradição de passar a língua para os filhos. Muitos não passaram mais isso adiante. Então, a gente vê alguns dos meus alunos na escola onde eu leciono, eles falam, em casa meus pais falam, mas não passaram para mim. Então, a gente vê esse silenciamento da nossa identidade. E nesses 200 anos da imigração alemã, quando nós falamos da imigração alemã, porque foram os alemães que vieram para o sul do Brasil, mas nós temos outros imigrantes, os espanhóis, os italianos, que ano que vem vão celebrar ou trazer esse reavivamento da participação deles de 150 anos na região do Vale do Itajaí e também na região de Brusque, enfim, em Santa Catarina, como também estava previsto pela Caetano Pinto, trazer 100 mil imigrantes em 10 anos. E os primeiros foram os italianos, que foram para a nossa região. E eles também têm a sua contribuição. Eu já estou falando isso porque ano que vem estou eu aqui novamente falando dos 150 anos dos italianos. Né? Não é que nós, como foi dito, celebrar. Nós queremos reavivar essa contribuição. Quantas empresas alemãs e italianas que estão no grande país Brasil, que estão gerando economia, produção, e essa sua participação com contos e encontros também é uma grande contribuição. E o nosso Fritz, como é que está? O nosso Fritz, em 1856, ele foi para Desterro. Por quê? Porque como ele tinha uma cabeça... Eu não gosto da expressão à frente do seu tempo, porque para mim ela não faz muito sentido, mas assim... Que não parava quieto. Ele era Inquieto. Inquieto, e ele era muito questionador, ele era um revolucionário. Porque ele só não foi para a linha de frente na Revolução de 1848, acreditem, porque ele teve dor de barriga. Ele teve uma dor de barriga, então ele não pôde ir para a rua no dia que... Ele ficou de cama, e foi a grande frustração dele, que ele não pôde se manifestar no meio de todo mundo. Mas mesmo assim ele ficou meio que marcado, porque ele pertencia líderes, né? a cabeça, a intelectualidade da gênese desse movimento político europeu, ele estava inserido. Imagina a frustração dele. Sim, imagina. Era do grupo das luzes, né? Como ele chamava. E na Alemanha era muito comum
existirem grupos que se aproximavam em função da similaridade de ideias, né? Então, como existiam muitas vertentes filosóficas, então as pessoas se reuniam para discutir aquilo ali. E o Fritz fazia parte, eu acho que o Fritz fazia parte de mais de um desses porque quando ele estava em Berlim, ele participava, fazia, né, parte. Quando ele estava em Greifswald, que é onde ele foi fazer a faculdade de medicina, ele também participava ativamente de um grupo desses. Então, ele sempre esteve, né? Uhum. E aqui, o Dr. Blumenau sabia disso. Porque o Dr. Blumenau, ele veio de lá, né? E o Dr. Blumenau também sabia como o Fritz foi educado. E o Fritz recebeu uma educação também diferenciada, porque na farmácia que o tio dele herdou, do pai... Trompsdorf. No caso, o avô do Fritz, o pai eu não lembro o nome dele, do tio. Mas, enfim, Hermann Trompsdorf. Uhum. Tinha uma farmácia. Uhum. E a farmácia, naquela época, o estudo das plantas era uma necessidade do médico, porque o médico não tinha o que nós temos hoje de medicamentos, né? Então, o estudo da natureza tinha que fazer parte do conhecimento de um médico. Então, eles se reuniam naquela farmácia e o Dr. Blumenau, como ele era farmacêutico, né? Dr. Blumenau, sim, formado em farmácia. Então, por isso é que ele andava circulando também lá pela farmácia do Trompsdorf. E naquela farmácia ali também participavam ou passaram por lá os irmãos Humboldt. Um que é o pesquisador naturalista e o outro que era um educador, que ele foi chamado pelo rei da Prússia para modernizar o ensino da Prússia. Porque ele tinha uma cabeça diferenciada e porque naquela época já havia uma busca por um ensino não militarizado como era. E o Fritz, possivelmente o pai do Fritz, recebeu porque isso acontecia, o Fritz era muito pequeno ainda, mas o pai dele trouxe essa visão de educação diferente. Então eles saíam muito para passear no campo, para fazer expedições ao ar livre. E dessa forma, o Fritz teve irmãos também cientistas da natureza. E isso é uma coisa assim, que eu acho importante a gente hoje levar para as escolas. E eu tive um projeto agora, a Fritz Miller Multimídia, até por a Verena teve uma participação, porque eu queria alguém que pegasse a produção de poesias do Fritz e a gente colocasse nas escolas. Uhum. E aí a Verena, sabendo disso, ela me indicou uma pedagoga que fez um trabalho magistral. Ontem eu ainda vi a Verena e eu disse para ela, tu tem participação nisso, tá? Aí tu me indicou a Elaine Castellém, que foi fantástica. As pessoas procuram pelo Trilhas Millerianas. O que é o Trilhas Millerianas? O Trilhas Millerianas é um livreto de propostas pedagógicas para auxiliar no uso do livro das poesias do Fritz nas escolas. E isso vem muito ligado com o papel que o Fritz teve como alfabetizador das filhas, né? Esse olhar diferenciado que a gente discute hoje tanto nas escolas, de uma educação que tenha contexto, que faça sentido para as crianças, né? E o Fritz Miller tinha isso na veia, né? Como ele foi criado, existe uma frase dele, um trecho dele numa carta para a irmã. Rosinha. A Rosinha. Aonde ele dizia que ele sentia muita falta dos livros de Ray para educar as filhas. Uhum. Aí eu fui buscar o que era esse livro, quem era esse Ray que o Fritz andava atrás, né? E aí, como pesquisadora, tu puxa a ponta de um novelo, aí começa a aparecer coisa. Aí eu fui até os livros pedagógicos alemães. E aí eu vi assim que um livro pedagógico alemão, ele tinha todo o ensinamento de
matemática, de todas essas disciplinas normais, né, comuns, mas lá dentro tinha algumas histórias, algumas fábulas, que era para trabalhar o quê? Para trabalhar a consciência do coletivo, para trabalhar ética, para trabalhar uma visão de mundo diferente. E isso, sabe qual é o século? 16, 1500 e pouco. Já haviam, quer dizer, logo depois da imprensa, já haviam livros pedagógicos com uma proposta diferente. Então, o Fritz, como ele não tinha os livros do Rai, ele tratou de fazer o seu próprio livro, que foram as tais poesias. Que, se a gente for ler o livro, as poesias, a gente vê ali que tudo tem um ensinamento. Na verdade, são praticamente fábulas, que a gente entende como poesia. Ana, nós temos tanta coisa para falar de Fritz Miller, mas agora eu vou dar um outro salto. Nós vamos entrar na nossa Blumenau, Rua 15 de Novembro, que eu sei que você fez uma pesquisa muito intensa e que merece ser agora também comentada nesses 200 anos de imigração alemã. Como é que nesses 200 anos a nossa região foi desenvolvendo e a importância da Rua 15, que sempre foi um centro comercial. Vamos ver isso? Vamos. Mas nós vamos voltar ao Fritz, se não der tempo hoje, numa outra oportunidade, porque o Fritz não tem fim. Não, o Fritz não tem fim. Eu tenho um mini curso de 6 horas sobre Fritz Miller. Um mini curso que eu preparei para dar num evento da PUC de São Paulo, em Jaraguá do Sul, num seminário. Que bom. Então, outro dia nós vamos voltar assim. Tenho 6 horas de falação. Então, vamos conhecer mais um pouquinho sobre a Rua 15 de Novembro? A Rua 15... Como é que surgiu esse trabalho? O trabalho? O trabalho foi um pedido do Cindy Lojas para que eu fizesse um mapeamento, fizesse um reconhecimento das casas de comércio da Rua 15. Então, assim, tinha que buscar a gênese, tinha que buscar como tudo começou. Então, começou ali no Porto, isso todo mundo sabe, né? Foram as primeiras casas e tal. Qual foi a primeira casa de comércio de Blumenau? Ponto de comércio do Dr. Blumenau, que ele trazia as primeiras necessidades dos imigrantes, né? Depois, isso foi para o Friedenreich, que também foi ali na Rua das Palmeiras, se não me engano, ali do lado da própria biblioteca. Ali. E ali, naquele entorno, começou a se formar. Então, começou a vir outras pessoas, começou a ter dinheiro. E aí, outros comerciantes foram se instalando e foram vindo em direção, subiram a 15, né? Mas o que me chamou a atenção no começo era assim, né? Era tudo misturado, era um armazém que tinha... eu achava muito engraçado, porque no Probst, que foi um dos primeiros comerciantes, ele tinha livros didáticos, ele tinha ferramenta, ele tinha alimentos. Era o famoso secos e molhados, os secos e molhados, mas eu acho que era mais ainda. Misturava mais um pouco. Então, vocês imaginem, naquela época, tudo junto e misturado, mas começou a surgirem algumas coisas diferentes. E quem é que trouxe essas coisas diferentes? As mulheres. As mulheres foram as primeiras comerciantes. Não foi a primeira, porque a primeira, eu acho que até foi o Probst. Mas teve a viúva Knobloch, acho que é, de um médico. Ela ficou viúva e ficou com os filhos para criar. O que ela fez? Ela abriu um comércio. E como ela era uma pessoa que tinha uma cultura mais refinada, o que ela começou a vender na loja dela? Cristais, porcelanas, talheres. Aí eu fico me perguntando assim, meu Deus, mas, né? Na colônia, naquela época, mas tinha, se tinha venda, né? E claro, se tinha oferta, tinha procura. Então a gente pensa que era tudo assim muito, muito tosco, não, ela
logo nos primeiros anos isso já começou a Até aparecer. porque os imigrantes no início não traziam isso na bagagem, porque tinha que quase que trazer o facão para abrir a mata e poder construir suas casas, né? Então precisava desse comércio para adquirir às vezes aqui ou depois pedir para os familiares mandarem, né? Então era importante ter esses pontos de venda, né? Não, se for olhar o que eles traziam de importação, era peixe defumado, era caviar, vinho. Nossa, eu fiquei impressionada. Mostarda de Dijon, chocolates suíços, não sei o que, mas não sei. E assim, e tecidos. O tecido não era o algodão, assim, tinha também, mas ali tinha, até achei interessante que eles tinham muita lã. A gente aí observa que naquele tempo havia um clima que permitia ou que exigia o uso da lã, que hoje a gente não quer nem ver, né? A gente corre de uma coisa de lã. Se usa lá uma vez ou outra. Mas eles tinham lãs, eles tinham linhos, linho, né? A outra coisa tinha alfaiates, mas não tinham costureiras, modistas, porque elas faziam em casa, né? Fazia parte da educação da mulher, né? E a costura. E outra coisa também que eu achei interessante é que não tinha loja de sapatos. Era o sapateiro. Sapateiro. Então, os sapatos eram artesanais, né? Uhum. Então, tá, tudo bem, a roupa era de linho. E o Deixa eu sapato? dar um adendo Sim. no sapato. Que eu, quando criança, também, os nossos sapatos eram feitos no sapateiro, no seu doca. Então, para ele durar bastante, se colocava na biqueira um metal e no salto também um metal. E aquilo levava anos, só ia trocando, como eu tive muitas irmãs, passando de uma para a outra. E isso acontecia nas famílias, né? E também, assim, as crianças não ganhavam logo sapatos, né? Não. Principalmente as mais, mas assim, as mais empobrecidas, né? Porque o pé ia crescendo, então, né? Então tinha que ter irmãos até para poder herdar os sapatos. Mas voltando à Rua 15, existe aquela lenda, né? Que para mim é uma lenda. Existem algumas lendas urbanas. Muitas. A lenda urbana de que foi uma vaca que fez o traçado. Foi o Odebrecht que fez o traçado da Rua 15. Porque ela começa ali no Porto e ela sobe em direção ao Planalto. Sempre acompanhando o rio. Sempre acompanhando o rio. E o primeiro mapa que a gente encontra de Blumenau já tem aquele traçado da Rua 15. Então, essa história de vaca... Isso sabe onde foi encontrado? No Der Urwaldsbot, de 1905. É ali que foi lido a lenda urbana da época, né? E tantas outras lendas. A outra coisa que eu questiono também, porque eu gosto de ler as cartas. O Fritz Miller, eu aprendi muita coisa dele nas cartas. Então, eu não achei, pelo menos assim, a base da minha pesquisa foram os jornais e foi as matérias que tinha na Blumenau em Cadernos. Blumenau em Cadernos foi a base do meu livro da Rua 15. Não se falava na tal da Rua da Linguiça, eu não vi em lugar nenhum. Parece que teve, né, Sueli? Alguém que falou. Também, Mas essa história de dizer que a Rua 15 foi conhecida como a Rua da Linguiça... Wurstrasse. E pegou esse nome, o Wurstrasse. Eu penso, assim, que isso foi criado em algum momento, mas isso, na época, não vi em lugar nenhum falar em tal de Rua da Linguiça. Deve ser assim as pessoas da época, por ser uma rua muito sinuosa, e o primeiro corte que foi dado foi lá na urbanização de 1901, aí eles começam a cortar, mas provavelmente, né, como eles chamavam, a Rua do Comércio. Sim, a Rua do Comércio tem, mas a tal da Rua da Linguiça, não. E assim, e como o comércio veio subindo, aqui perto da... Elisíver? Isso. Aquilo ali também tinham casas de comércio muito fortes até. O Willisivert já é mais... Recente, né? Recente. Mas era o Hotel Esperança que tinha ali.
Isso, o Hotel Esperança, ali onde tinha o colégio também, né? Para as pessoas que estão nos assistindo, nós estamos falando do Vila Zivert, nós estamos falando do Hotel Esperança, mas o que nós queremos dizer, onde está hoje o prédio da Prefeitura Municipal, naquela confluência, tinha então esse espaço que era a casa, antes era o Hotel Esperança e depois a Vila Zivert, que a gente está falando muito lá no passado e de repente as pessoas não... hoje é a 1001, exato. Ali. Então, para os que estão nos assistindo, que tenham mais esse conhecimento. O Bush também. Eu tenho um... O Bush, ele tinha uma galeria, mas isso foi bem mais para frente, aqui no início da 15, né? Mas no início da 15, o início da 15 é lá na prefeitura. Certo. Não é lá O pessoal sempre confunde. No museu, porque se segue o fluxo do rio. Então, quanto mais para cima, é o início da Rua 15. Ali tinham, no lado direito de quem desce, a gente percebe hoje que existem lojas grandes. Por exemplo, Bremen Center, aí tinha também aquela Americanas. Barateira. Do lado direito, ali naquela região. Por quê? Porque ali era barranco. Sim. E ali, daquele lado, eram chácaras, quer dizer, terrenos maiores. Então, possivelmente passou ao futuro esses grandes terrenos com herdeiros. Então, se manteve. Do lado esquerdo, que fazia as costas para o rio, ele era utilizado para o transporte das mercadorias, ou para receber ou para enviar, né? Então, as casas de comércio eram do lado esquerdo. Eu, no livro da Rua 15 que eu fiz, tem 4 mapas. Então, o primeiro mapa é de 1850 a 1900. E aí a gente vai vendo assim, e o outro é de 30 a 60, não, de 1900 a 1930, de 30 a 60, de 60 a 2000. E a gente vai vendo assim o comércio se instalando, né, e ocupando lugares diferentes. A cidade se transformando, né? E o que me chama a atenção, ainda o que restou, ou que as imagens nos mostram, normalmente a casa de comércio ela tinha 2 pavimentos. Pode falar a respeito? Sim, era a parte de baixo era o comércio e a família morava em cima. Isso é claro hoje, né, Sueli, no Museu de Hábitos e Costumes, que ali era uma casa... Gustavo Zalinger. Isso, era bonito, aquilo era belíssimo, né? E era o costume. Mas, voltando ao início da 15, onde hoje tinha uma padaria, acho que era a Padaria Requinte, que tinha ali há pouco tempo uma confeitaria. Ali era do Bush. Você falando do Bush, isso me faz lembrar que ele foi assim um homem visionário. Ele por ser comerciante, muito esperto, ele diversificava as suas atividades, né? Então ele foi o iniciador de trazer a eletricidade, foi ele que patrocinou a vinda de uma companhia de teatro da Alemanha para se apresentar em Blumenau. Foi ele que comprou o primeiro automóvel para Blumenau, em 1903. Olha só o dinheiro que tinha esse homem. Então, ele está presente em muitos momentos. E a família Bush, hoje, praticamente nós não ouvimos mais, né? Outro que eu tenho um apego também é com o Zalinger. O Gustavo Zalinger. Gente, o Gustavo Zalinger, ele foi assim para Blumenau. Se ele não tivesse existido aqui, Blumenau era outra coisa. Porque ele atuou em várias frentes. Né? Ele foi um comerciante, ele sabia, como é que eu vou dizer assim, movimentar o dinheiro. Né? Diversificar. Ele trabalhou também na fundação
como é que eu Da vou dizer? ferrovia, Da ele e o ferrovia, Pedro Cristiano Federsen, Mas do Kulturverein. do Kulturverein, sim, Ele foi um grande O líder. que era isso? Em 1863, Uhum. o Dr. Blumenau fundou uma sede, um grupo, do qual o Fritz Miller fazia parte. O irmão do Fritz Miller, o August, também fazia parte. Que foi criado no início para quê? Para que eles trocassem ideias e conhecimento de assistência para dar aos colonos. Aos agricultores. E aí aquilo foi se diversificando e surgiu depois a apresentação de teatro, de canto. E eu acho assim, ó, que o Kulturverein ele se bifurcou entre deu origem à CIB e também ao Teatro Frozen. E não digo que a dos Caçadores, eu acho que não. Mas ela nasceu antes. Mas mais o Frozen e o ACIB. Nasceu ali, do Kulturverein. E o Gustavo Zalinger, ele além de ajudar financeiramente, ele também atuava nas peças. Exato. E assim, e na questão do Porto, na estrada Blumenau-Curitibanos, juntamente com o Raif. Com mais pessoas, né? Até era uma companhia, não o aeroporto, que era uma companhia aberta. Companhia Vapor Blumenau-Itajaí. Mas ali, para quê? Para poder escoar a produção que se tinha aqui em direção ao Planalto, porque o rio levava para fora. E ele tinha filial até Hans Amônia e Ibirama. E aí e assim, ó, ele esteve aonde o Estado foi falho, aonde o Estado não esteve presente. É que o Estado precisava dessas colônias, mas não dava assistência, né? Então são esses grandes personagens. E os personagens de hoje, quem são? A gente está falando tanto no ano passado, e agora? O que vocês têm a nos dizer? Qual é o olhar de vocês nessa nossa região do Grande Vale do Itajaí? As nossas empresas estão diversificadas, as grandes foram vendidas e as extintas funcionárias, principalmente as mulheres, abrindo o seu próprio empreendimento. E hoje nós somos uma região onde a indústria têxtil de confecção está bem fortalecida, né? Temos grandes empresas aqui que estão trabalhando. Então essa história é do passado, mas esse passado está sempre presente. Concorda? Concordo, com certeza. Ela vai se renovando. Ela está se renovando. E isso é essa marca que a gente traz, né? E as mulheres, né, as primeiras na década de 1880, que foram as Hering, elas foram as primeiras costureiras, né, foram as primeiras operárias. Essa industrialização cedo, na formação de Blumenau, fez um diferencial muito grande para as mulheres, que passaram a ser operárias e passaram a ter o seu dinheiro. Até tem um livro, né, professora Sueli, que conta essa história das mulheres na indústria têxtil e o impacto que esse salário tinha na vida familiar. Exato. Então, as mulheres... Anita Moser é o livro. As mulheres têm um papel muito interessante. Quem fazia as geleias para venda? Quem fazia manteiga? A terceira economia caseira, Quem né? fazia a banha? Eu, sinceramente, não acho que eram os homens. Eu acho que os homens levavam para comercializar. Mas quem botava a mão no pesado, né, eram as mulheres. Elas tinham uma jornada tripla, né? Era ser a operária, a dona de casa e a mãe, né? Então tinha que dar conta de tudo e tinha esse jogo de cintura, que a gente faz hoje, né? E não querendo ser feminista, né? Mas hoje, se formos olhar na universidade, formos olhar em vários setores da vida da cidade, as mulheres estão
liderando, estão também à frente. A duras penas, né? Sim, claro, isso a gente não vai falar. Porque, não, acho que a gente tem que falar. Eu acho que a gente tem que falar. Porque a gente sofre, isso a gente começa a perceber com o avançar da idade, vamos dizer assim. A gente começa a olhar para trás e começa a perceber. Quando a gente está no meio ali, a gente não percebe. Não se dá conta. Não se dá conta. Mas existe, assim, um pensamento... machista? Em função assim, do trabalho intelectual da mulher, do trabalho, da capacidade da mulher de administrar, da capacidade da mulher de ser gerente ou de ser administradora, e ela sempre foi, desde a época do pau, da pedra e pau, né? Não era pré-história. Da pré-história. Ana, isso está me lembrando que quando você foi minha aluna na conclusão do seu trabalho de TCC, você trabalhou com as mulheres. E você fez entrevistas com muitas mulheres da área das indústrias têxteis, né? Nessas suas entrevistas, já que estamos falando das mulheres, qual era a sua impressão de, se você juntar tudo, o que é o máximo dessas entrevistas que você captou do sentimento dessas mulheres? Uma das coisas, algumas entrevistas foram assim bem marcantes. Uma delas foi de uma senhora que era mãe, tinha um bebê pequeno, amamentava, e ela trabalhava. Então, o marido tinha um turno e ela tinha outro turno. No turno dela, o marido, no horário de lanche dela, o marido levava o filho para ela amamentar dentro do carro. Isso foi uma coisa que me chamou atenção. Uma outra que tomava remédios para poder aguentar a tripla, quarta, quinta jornada de trabalho. Né? Porque era na fábrica, porque era em casa, porque era cuidar dos filhos. E na produção ainda chegava em casa, muitas vezes tinha que cuidar da horta. Então, isso foram coisas assim que... E também, assim, assumiram o risco, muitas vezes, da terceirização. E se voltando ao passado, elas faziam a mesma coisa. Não era na fábrica, mas era nos afazeres, né? Nesses 200 anos, nós conversamos bastante, né? Dessa imigração, essa contribuição. E eu agradeço a vocês por estar nesse momento aqui comentando, contando um pouco dessa história. E as pessoas que estão nos assistindo, e se vocês quiserem socializar com as outras pessoas, vocês podem entrar nas redes sociais da Prefeitura Municipal, da Fundação Cultural de Blumenau, e dessa forma poderão acessar. E, naturalmente, nós voltaremos a comentar outras temáticas, de repente pontuar um tema só, porque aqui nós fizemos assim uma grande mix. Um grande mix, uma grande mistura de vários assuntos, mas é essa ânsia que a gente tem de colocar à disposição das pessoas, porque nem todos têm essa chance de estar lendo, ou que a vida da gente é tão corrida. Então, busque nas redes virtuais da Prefeitura e da Secretaria de Cultura. No Arquivo Histórico. No Arquivo Histórico nós temos a documentação, o Blumenau em Cadernos, que é um livro que está acessível a todos. Eu gostaria de assinar essa revista de 65 anos. Vá na Biblioteca Pública, no Arquivo Histórico, na Rua das Palmeiras, que é a Alameda Duque de Caxias, e lá nós estaremos para fazer a assinatura. E é bem baratinho, gente. Apenas R$ 150 para você receber na sua casa, durante o ano inteiro, 6 revistas, que não paga o valor de um livro. Muito obrigada.